bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje foi um vídeo assim muito pedido, que é a minha história parte 2. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu estarei postando vídeos novos toda semana. E deixe o seu like, tá bom? Então agora, vamos lá. Eu parei na parte em que eu ia começar a falar da minha mãe, né? Sobre o que aconteceu com a minha mãe. Então, a minha mãe, gente, ela só sobreviveu pela misericórdia de Deus. Foi assim, a misericórdia de Deus na vida dela. Na minha também, né? Então, assim, quando eu nasci, as enfermeiras ficaram, tipo, como eu falei, desesperadas, né? Ao ver aquela menina com a barriga aberta, né? Então elas ficaram desesperadas e foram logo me socorrer. Tipo, todo mundo, meu Deus, a menina nasceu com a barriga aberta. Então foram logo me socorrer. E o que aconteceu? Deixaram a minha mãe de lado. Todo mundo foi me socorrer e deixaram a minha mãe de lado. Então minha mãe ficou ali, né? Sozinha, né? Porque, tipo assim, ficaram me olhando, cuidando de mim e deixaram a minha mãe. A obstetra a obstetra a obstetra a obstetra do plantão ainda não tinha chegado, porque, como eu falei no outro vídeo, o médico, né, que tava no plantão, ele foi embora, deixou a minha mãe, falou que eu não ia nascer e foi embora. E quando ele foi embora, eu nasci. Então a outra médica não tinha chegado ainda. Então minha mãe ficou lá. Então, quando a médica do outro plantão chegou, a obstetra, ela foi logo me socorrer. Porque, como eu disse, estava todo mundo, né, me socorrendo e tal, e deixaram a minha mãe. E nisso que todo mundo foi me socorrer, a médica, as enfermeiras, e deixaram minha mãe ficou com a placenta presa dentro dela. É isso mesmo, minha mãe ficou com a placenta presa dentro dela. E aí, quando a obstetra chegou, depois que ela chegou, ela perguntou à minha mãe se minha mãe tinha feito o pré-natal direitinho, tudo certinho. E minha mãe falou que sim, fez tudo certinho. E, tipo assim, porque a ultrassom não mostrou que eu estava com a barriga aberta, né? E como eu disse, naquela época não tinha a morfológica, então era, né, mais difícil ainda. Mas a minha mãe falou que tinha feito tudo certinho. E também minha mãe falou que a última ultrassom que a minha mãe tinha feito tinha sido um dia anterior, antes dela me ter. E não mostrou que eu tinha barriga aberta. Só foram descobrir quando eu nasci. E aí a minha mãe vendo, né, aquele alvoroço todo e tal, né, todo mundo corre pra lá, corre pra cá. A minha mãe foi e perguntou assim, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo com esse alvoroço todo? Ainda não vi minha filha. A médica, né? Essa médica que chegou, a médica simplesmente olhou pra minha mãe e falou assim: sua filha nasceu com a barriga aberta. Minha mãe, imagina, quando falou assim: sua filha nasceu. Assim mesmo, sua filha nasceu com a barriga aberta. Minha mãe deve ter ficado o quê? Desesperada, né? Meu Deus, minha filha nasceu com a barriga aberta. E a minha mãe perguntou se era grave, ela respondeu que sim, que era muito grave. Aí minha mãe entrou mais desesperada. Aí minha mãe ficou mais desesperada depois que a mamãe perguntou: tinha acontecido alguma coisa? Aí a médica vai e fala: sua filha nasceu com a barriga aberta. Aí pergunta: é grave? A mãe: é muito grave. Aí pronto, minha mãe ficou desesperada. E aí, até eu ser mandada para outra cidade, como eu já falei no outro vídeo, né, que eu fui mandada para outra cidade, então até eu ser mandada para outra cidade, minha mãe ficou lá. Minha mãe ficou lá só olhando eles me socorrendo. E minha mãe deitada lá com a placenta grudada. Aí, depois que eu fui mandada para outra cidade, né, para ser operada, daquela história que minhas avós foram comigo, né, na ambulância e tal. Depois que eu fui mandada para outra cidade, aí que foram socorrer a minha mãe. Depois que me socorreram, aí depois que eu fui mandada para outra cidade, foram socorrer a minha mãe.
E aí, gente, depois que eu fui mandada para outra cidade, né, que tal, começaram a preparar minha mãe. Começaram a preparar minha mãe pra botar sapato, aqueles sapatos de TNT, né, sei lá, que se fala, aquelas toucas na minha mãe. Minha mãe foi tipo assim, pra onde vocês estão me levando? Aí a médica falou assim, ó, vamos te arrumar para ir pro centro cirúrgico, que você está com a placenta presa. Ficou com a placenta presa. Ou seja, a minha mãe me teve normal. Ela me teve normal e teve que levar para o centro cirúrgico para levar aquela anestesia na coluna, aquela hacker. Lembrei, para levar aquela anestesia hacker na coluna. Ou seja, minha mãe teve normal e teve que passar pelo procedimento, né? De levar a injeção e tal. E aconteceu, gente, algo muito interessante em que verdadeiramente nós vimos a misericórdia de Deus na minha vida e da minha mãe. Por quê? Vou contar pra vocês. Olha só. Quando minha mãe estava sendo anestesiada, minha mãe ouviu claramente, minha mãe contou pra mim, óbvio, a médica falar com essas palavras. A médica falou bem assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com atestado de 15 dias para ficar em casa por causa da coluna. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Gente, olha isso. A médica com atestado de 15 dias para ficar em casa. O que a médica vai fazer no hospital? O que a médica vai fazer com atestado de 15 dias? Ninguém chamou ela. Do nada a médica apareceu no hospital com o atestado na mão. Do nada ela apareceu, nesse momento. E aí, gente, ela não sabia, né? Ela não sabia o que ela estava fazendo lá. Mas nós sabemos que foi Deus que levou ela lá, né? Foi Deus que levou ela lá. Se ela não tivesse ido trabalhar naquele dia, o que teria sido de mim e da minha mãe, né? Então, porque Deus, quando Ele tem um propósito, Ele move céu e terra para nos abençoar, para nos dar a vitória. E foi o que Ele fez, levando aquela mulher, né, até o hospital. Então, se você está passando por algo, creia que Deus, Ele é o Deus da providência. E se Ele tiver que mover céu e terra para te dar a vitória, para te abençoar, creia que Ele vai fazer. Assim como Ele fez na minha vida e da minha mãe. Só basta crer que Deus, Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus da cura. E esse é o nosso Deus, é o Deus que eu sirvo. Aí voltando, né, a minha pessoa, enquanto a minha mãe estava lá na sala de cirurgia, né, sendo operada e tal, eu estava também na outra cidade, né, enquanto minha mãe estava lá fazendo a coletagem, né, que fala assim, coletagem. Quando a minha mãe estava fazendo a coletagem, eu estava na outra cidade também sendo operada. Ou seja, as duas, minha mãe sendo operada e eu também sendo operada. E aí, como eu falei, minhas avós foram comigo e depois foi o meu avô com o pastor da minha igreja também pra lá. Gente, eu nasci com 2,1 kg. Eu nasci com 2,1 kg. Imagina isso, eu pequenininha e magrinha. A médica que me operou falou que foi muito difícil juntar a minha barriga, juntar as duas partes, né? Como ela nasceu aberta, né? Ficou assim. A médica falou que foi muito difícil juntar, porque eu era muito magrinha. Então ela falou que foi muito difícil juntar, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, aí após eu fazer a cirurgia, né, eu ser operada, eu fui transferida para outro hospital, na mesma cidade, mas eu fui transferida para outro hospital e fiquei internada na UTI durante 13 dias. 13 dias eu fiquei internada na UTI. Então, se vocês querem saber mais aí da minha história, né? Escreva nos comentários se você quer ver a parte 3 da minha história. E não esquecendo, lembra que eu falei do primeiro vídeo, que eu deixei aquela interrogação? Então, hoje eu vou afirmar para vocês. Sim, gente, eu tenho um órgão muito importante que nasceu em outro lugar. Eu tenho um órgão muito importante que nasceu em outro lugar. Então, se você não quer perder a próxima parte da minha história, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu estarei postando vídeos novos toda semana. E deixe o seu like e deixe nos comentários também se você quer ver a parte 3 da minha história, tá bom? Gente,
Então é isso. Até a próxima!